O mundo inteiro está assistindo. Chicago, 1968. Esse filme ele conta a história de como as manifestações que aconteceram nessa época por causa da Guerra do Vietnã acabaram gerando um processo judicial que levou meses para ser concluído. E por que gerou um processo judicial? Porque não foi uma manifestação pacífica. Acabou tendo conflito entre a força local e os manifestantes. Os líderes dos manifestantes acabaram sendo presos, se tornando primeiro os 8 de Chicago, posteriormente os 7 de Chicago, que ficou conhecido a história. E como ele é baseado numa história real, tem que se tomar vários cuidados para não cometer algumas gafes históricas. O diretor, que é o Aaron Sorkin, que também é roteirista do filme, ele manda muito bem nesse aspecto. Porque ele também já foi roteirista do filme A Rede Social e Steve Jobs. Então ele consegue pegar essas histórias biográficas e transpor para a tela de uma forma muito boa. E esse é o ponto forte do filme, o roteiro. A história desse filme é muito bem contada, não só o roteiro, junto com as atuações. Tem um elenco muito bom, que infelizmente eu não vou poder ficar falando o nome de todos, senão esse vídeo aqui ia passar de meia hora. Mas eu vou dar destaque a 3 deles, que representam os 3 núcleos principais. Do lado dos acusados, nós temos o Sacha Baron Cohen, que faz o Huffman. Do lado dos Estados Unidos, nós temos o Joseph Gordon-Levitt, que faz o Richard. E do lado da defesa, nós temos Mark Rylance, que faz o William. Conforme eu falei, um elenco de peso. Só que eu não posso ficar falando o nome de todos aqui. E o que eu achei interessante de logo no começo desse filme é que ele coloca imagens de arquivos reais para posicionar o espectador, para o espectador entender bem a história, porque a gente não é obrigado a conhecer previamente a história. Eu recomendo que você dê uma pequena pesquisada em relação ao que aconteceu em Chicago naquela época e todo o contexto histórico. Vai facilitar um pouco para entender a história do filme e todas as ramificações do que está acontecendo. Para facilitar, eu vou deixar um link aqui na descrição que ele conta resumidamente a história do que aconteceu naquela época. Não que o filme deixe o espectador perdido, dá para compreender a história. Mas se você por acaso tiver um pouco de conhecimento a mais, melhor, acaba enriquecendo um pouco mais a história, mesmo nesse link aqui você sabendo o que vai acontecer com cada personagem. Isso é logo no começo do filme, essas imagens de arquivo, e aí depois ao longo do filme elas vão se perdendo, não vai ficando tão evidente as imagens de arquivo, começam a vir imagens gravadas diretamente do filme. Só que às vezes, quando existe a possibilidade de ter alguma imagem de arquivo, eles colocam. A edição desse filme é muito boa, ela consegue inserir essas imagens de arquivo em momentos pontuais e não deixa o ritmo do filme diminuir ou cair, que faria o espectador desistir completamente do filme. A edição é bem feita. Por um momento eu até achei que ia ser um filme inteiramente de tribunal, igual 12 Homens e uma Sentença. Caso você não assistiu, eu recomendo que assista, é muito bom. Ele não fica só nisso, a grande parte do filme se passa no tribunal. Mas quando precisam ter algumas cenas mais pesadas de violência, tem. Não uma violência muito explícita, dá pra você ver algumas coisas, só que não é... Só que é importante para entender o que está acontecendo, para você saber se você fica do lado dos Estados Unidos ou do lado dos 7, que na verdade são 8, e depois ficam 7. Todos eles que são muito bem apresentados logo no começo do filme, com as suas motivações para irem a Chicago naquela época. O que eu achei interessante é que quando a pessoa aparece pela primeira vez, aparece o nome da pessoa e o que ele estava fazendo na época, que tipo de grupo ele pertencia, e por que aquele grupo aparece depois no filme. Isso é muito bem feito. As atuações, conforme eu já falei, estão ótimas nesse filme. O foco desse filme é o roteiro. O roteiro é muito bom, tem uma história interessante, mesmo para quem não está acostumado com histórias de tribunais, que é mais parado. E eu admito, quando eu estava começando a querer perder um pouco do interesse do filme, ele coloca aquelas cenas que eu falei, e aí acaba dando mais um vigor pro longa. Os 7 de Chicago. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima!